Olá, boa noite. Quinta-feira, 3 de dezembro. Veja os destaques de hoje no Segunda Edição. Prisões no estado. Criminosos ligados ao assalto cinematográfico em Santa Catarina são localizados no Rio Grande do Sul. Já já os detalhes da ação da polícia. Os números preocupantes da pandemia. Estado supera os 7.000 mortos pela Covid-19. E as UTIs seguem acima da capacidade máxima de atendimento. E para conter a transmissão, horários diferenciados no comércio da capital. Setor lança campanha para conscientizar lojistas e clientes. Seja bem-vindo, o SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. E a gente começa a Segunda Edição com novidades na investigação daquele assalto cinematográfico milionário contra uma agência bancária lá em Criciúma, em Santa Catarina. Isso porque 9 suspeitos foram presos pela polícia e 8 estavam escondidos em cidades gaúchas ou bem ali na divisa com o estado catarinense. A Gabriela Lerina tem mais informações direto da redação, acompanhou esse caso durante todo dia, né, Gabi? Boa noite. Conta um pouquinho como é que foram essas prisões. Oi, Lu, boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Será o início do desfecho desse assalto cinematográfico? Pois é, a ofensiva policial começou ainda na quarta-feira, com a prisão de 5 suspeitos. Essas prisões foram realizadas em Passo de Torres, que é uma cidade, município já de Santa Catarina, mas que fica bem na divisa aqui com o Rio Grande do Sul, e também em São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos. Lá em São Leopoldo, aliás, de acordo com a polícia, 2 homens foram presos e esses homens são suspeitos de serem os batedores desta quadrilha que trouxe muito terror no início da semana lá para Criciúma ao fazer esse ataque ao banco. Bom, além disso, na manhã de hoje teve um paranaense que foi preso dentro de uma casa lá em Três Cachoeiras, aqui no litoral gaúcho. Dentro desta residência, os policiais encontraram com eles vários materiais e entre eles peças de roupas. Essas peças de roupas estavam manchadas de sangue e vão ser analisadas pelo Instituto Geral de Perícias. Já em Gramado, na Serra Gaúcha, olha, teve um dos suspeitos que acabou fugindo para dentro do matagal, isso mesmo. E os policiais tiveram que entrar mato adentro para poder capturar esse homem. Lá em Gramado foram 2 pessoas que foram presas dentro de uma residência de luxo. Este suspeito que fugiu para o mato e dentro da casa, dentro de uma cabana de luxo, estava um suspeito de ser uma das lideranças de uma das maiores facções do Brasil e também que acaba operando fora aqui do país, do PCC. O nome deste preso é Márcio Geraldo Alves Ferreira, ele é paulista, conhecido como Buda e, como eu disse, integrante da alta cúpula da maior facção criminosa aqui do Brasil. Ele já havia, inclusive, sido preso e, em 2014, acusado de participar da tentativa de fuga do chefe do PCC, o Marcola, lá de uma penitenciária paulista. E Buda estava em liberdade por causa de um habeas corpus. Os ataques em Criciúma, que trouxeram terror lá para este município, ocorreram entre a segunda e a terça-feira. Foram mais de 30 homens encapuzados que acionaram explosivos e conseguiram acessar, através de uma explosão desses explosivos, né, desses artefatos que foram colocados, a tesouraria de uma agência bancária. Olha, de acordo com a polícia, foram pelo menos dezenas de veículos que participaram desta ação, que foi registrada pelos moradores que ficaram aterrorizados com essa situação. E, além disso, na fuga, os assaltantes deixaram para trás mais de R$1 milhão. Inclusive, né, Lu, a gente lembra daquelas imagens que rodaram todas as redes sociais das moradores pessoas, pegando as notas, pegando né? as notas. Inclusive, 4 pessoas foram presas, né? Com em certeza. função de ter pego essas cédulas de dinheiro. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco no SBT Brasil, inclusive, a reportagem completa sobre essas prisões aqui no Rio Grande do Sul. E depois de mais de 10 horas, terminou ontem à noite o julgamento do caso Nayara, lá em Caxias do Sul. Juliano Vieira Pimentel de Souza foi condenado a
36 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão por raptar, estuprar e matar a menina Nayara Soares Gomes, que na época, lá em 2018, tinha apenas 7 anos. E em fevereiro do ano passado, ele também foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão, mas por raptar e estuprar uma outra menina. Um crime que ocorreu 4 meses antes do caso Nayara. Somadas, as penas chegam a 53 anos. Pela lei, ele deverá ficar preso ali pelo menos 21 anos em regime fechado, antes de poder pedir a progressão de regime. E a gente fala agora sobre um crime brutal que aconteceu na Serra Gaúcha. Na verdade, daqui a pouco nós vamos falar sobre um crime brutal. Uma criança de 2 anos, ela foi morta pelo próprio pai. Daqui a pouco nós trazemos os detalhes. E já está em vigor o decreto municipal que altera o horário do comércio e de restaurantes. Estabelecimentos comerciais podem funcionar das 6 da manhã às 8 da noite. A regra vale tanto para lojas de rua como de shoppings. Restaurantes podem ficar abertos das 6 da manhã às 10 da noite. Os empresários receberam a notícia com muita preocupação, já que o fim de ano é o melhor momento, né? O melhor período de vendas. E aí eles esperam que haja, então, uma flexibilização, pelo menos depois do dia 14, até o Natal. Alguns setores devem encerrar o ano com queda de 40% no faturamento. Sindlojas, CDL e Sindicato de Alimentação lançaram a campanha Porto Alegre Precisa de Você Agora, pedindo conscientização e também responsabilidade de todos nós. Olha só. Que as pessoas saiam a fazer as suas compras, mas que mantenham os cuidados, porque o vírus está aí. É a nossa melhor data, as pessoas precisam comprar, as pessoas estão ávidas por compras, por adquirir produtos novos, se vestirem de maneira bonita para as suas famílias, né? Dificilmente uma família não tenha na cidade alguém ligado ao comércio. E se o dinheiro não entra no comércio para arrecadar impostos, certamente alguma pessoa do membro da família será desempregada. O que nós queremos é preservar empregos e preservar nossas lojas abertas. E preservar vidas, né? É o que todo mundo quer. Agora presta atenção nesse aviso. Fique agora com um recado importante de quem já tem sede em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. Para tudo, pessoal, para o recadinho da Solução Financeira, quem está com vontade de economizar. Mas começar a economizar hoje, né? E só a Solução Financeira que vai fazer isso para você. Se você acha que está pagando muito pelo teu carro, comprou lá um veículo, mas está pagando por 2, carro, moto ou caminhão, a Solução Financeira pode resolver o teu problema e baixar essa dívida em até 70%. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode reduzir a tua dívida e voltar a dormir tranquilo. Entre em contato agora mesmo no número 51 98324 8904. A análise vai ser de graça somente para os 30 primeiros. Então pega o celular agora e já manda mensagem que você vai saber na hora o tanto que dá para economizar a tua dívida. Já pensou em economizar 70% e ainda ficar com o teu carro na garagem? Para você aí que está sofrendo com as parcelas em atraso e as ameaças do banco? Então eu vou até repetir o número, hein? É o número 51 98324 8904. E ainda hoje, os números preocupantes da pandemia. Hospitais do Vale dos Sinos superam 100% de ocupação de leitos. A região tem a taxa mais crítica do estado. E ainda, a expectativa para Grêmio e Guarani, jogão de logo mais na Arena. Tricolor praticamente garantido aí na próxima fase da Libertadores. E você aí de casa, tem algum sonho de consumo? Um carrão de luxo, por exemplo? Saiba por que tem mais gente andando nessas super máquinas por aí. Nós já voltamos. Estamos de volta com a segunda edição e, pessoal, olha só que bacana. Eu estou aqui falando novamente do nosso parceiro Stock Center, que sempre tem centenas de ofertas para clientes que fazem parte do Clube Stock Center. Então, se você ainda não faz parte, baixe o app, cadastre-se grátis e aproveite ofertas todos os dias. Confere as ofertas para este final de semana e vá até a loja mais perto de você. Espumante Costa Real, 700
750 ml, R$ 16,90 e para clientes do clube, R$ 14,90. Cerveja Lager Dado Beer 473 ml, R$ 2,89 e no Clube Stock Center fica só R$ 2,69. Beba com moderação. Lembre-se que além dessas ofertas, tem muito mais no app, pois aqui você compra mais gastando menos. Visite o Stock Center mais próximo de você. Use máscara, vá seguro, porque todas as medidas de prevenção ao Covid-19 estão sendo tomadas. Stock Center, lugar de comprar barato. E a gente fala agora sobre um crime brutal que aconteceu em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Uma criança de apenas 2 anos foi assassinada pelo próprio pai. O repórter Guilherme Fadanelli tem as informações ao vivo. Um crime terrível, né? Já se sabe, Guilherme, as causas da morte? Oi, Lu, boa noite. De acordo com informações preliminares da perícia, a causa da morte foi asfixia mecânica, provavelmente com o uso de um saco plástico que cobria a cabeça da criança. Essa história terrível começou na madrugada de hoje. Por volta das 3 horas da manhã, vizinhos acordaram com os gritos de Bruno Parisotto, de 39 anos, no meio da rua. Como ele estava bastante alterado, familiares chamaram o SAMU, que levou o homem para o hospital de Garibaldi, como nos conta agora a delegada que atendeu o caso. A dinâmica que nós compreendemos é que ele cometeu o delito antes, começou a apresentar o comportamento alterado e foi assistido pelos familiares que o contiveram, acionaram um atendimento médico, ele foi levado ao hospital e enquanto alguns familiares levavam ele ao hospital, outros foram verificar a residência e lá encontraram o corpo. O corpo de Rafael Parisotto, de apenas 2 anos, foi encontrado com sangue e perfurações de faca. De acordo com a polícia, foram 3 golpes desferidos no peito, provavelmente quando a criança já estava morta. A faca usada foi encontrada no local. Na delegacia, Bruno preferiu permanecer em silêncio e não deu detalhes sobre o crime. A delegada plantonista autuou o pai por homicídio qualificado, pela crueldade e pelo fato de a criança não ter como se defender. O crime ainda possui o agravante de a vítima ser menor de 14 anos. Bruno está recolhido no presídio de Bento Gonçalves. Pai e filho moravam com o avô da criança, que estava viajando no momento do crime. Bruno tinha a guarda do filho já há alguns meses. Testemunhas ouvidas contaram que, aparentemente, Bruno era um pai amoroso, mas que nesta madrugada estava descontrolado. A polícia não deu detalhes sobre a mãe, que não foi ouvida por não estar na cena do crime. O velório do menino, que completaria 3 anos agora em dezembro, ocorre em Bento Gonçalves, Lu. Que tragédia. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre esporte, porque hoje à noite tem mais um jogão da Libertadores. Grêmio e Guarani do Paraguai se enfrentam no jogo de volta das oitavas de final. A partida aqui em Porto Alegre fecha a semana aí de duelos e decide a 7ª vaga na próxima fase do torneio sul-americano. O tricolor gaúcho joga com vantagem, né? No Paraguai, o Grêmio venceu por 2-0 com gols de Jean-Pierre e Pepe. O desfalque da noite é o zagueiro Kahneman, que segue com dores musculares e não está concentrado para a partida de logo mais. Já o Inter perdeu para o Boca Juniors. Pois é, não deu, né? Apesar disso, o time saiu confiante aí para o jogo de volta. Torcedor colorado, podemos elencar motivos para você acreditar na virada para cima do Boca. Vamos tentar. Só enquanto eu falei as frases agora há pouco, quantas chances o Inter já desperdiçou? O time criou contra o Boca Juniors. Perdeu, é verdade, mas... Realmente os resultados não são bons, a gente tem consciência disso. Hoje é um jogo muito difícil, contra um adversário muito qualificado. Na gestão Abel Braga, o Inter tem até agora 1 vitória em 6 jogos. E foi uma vitória inútil, já que depois o time perdeu nos pênaltis para o América Mineiro. Apesar disso, a boa atuação de ontem permite ao Colorado sonhar. Certo, Rodrigo Dourado? A gente vai forte para lá, já nos mobilizamos no vestiário, precisamos de um gol lá para entrar no jogo, então temos que acreditar até o final e é isso que a gente vai fazer. Antes do Boca, um desafio duríssimo. O Atlético Mineiro pelo Brasileirão, em Belo Horizonte. Seja no final de semana ou na quarta que vem, o pé vai ter que estar mais calibrado, hein, galera? E a gente volta agora a falar sobre a pandemia, porque o Rio Grande do Sul
passou da triste marca de 7 mil mortes por Covid-19. As internações não param de aumentar. No Vale dos Sinos, a taxa de ocupação das UTIs já é maior de todo o estado. E a Aline Schneider tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline. Por aí, inclusive, né, a bandeira ali do quesito hospital não é nem mais vermelha, né? É roxa. Poxa, Lu, boa noite a todos. Neste momento, a taxa de ocupação de leitos aqui na região 7 é de 113%. A situação é pior em São Leopoldo, onde 131,2% dos leitos estão ocupados, seguido por Novo Hamburgo, 116,1% dos leitos ocupados. Depois vem Sapiranga, 91,7% e, por último, Campo Bom, com 90% dos leitos. Isso faz com que a região 7, como você falou, lidere o ranking, o pior ranking no Rio Grande do Sul em relação à ocupação de leitos por conta do coronavírus. E também a taxa de uso de respiradores está em 80%. A região 7 é a terceira no estado com maior número de casos, são quase 31 mil casos, ficando atrás apenas de Porto Alegre e Caxias do Sul. Mas teremos também uma boa notícia nesta segunda-feira, né? Pelo menos uma boa notícia, porque foi informado hoje que a Secretaria Estadual da Saúde vai abrir nos próximos dias 190 leitos de UTI pelo SUS. Portanto, teremos 2.700 vagas para tratamento de pacientes em estado de saúde gravíssimo no Rio Grande do Sul. Um alento para tentar combater essa pandemia, né, Lu? Com certeza, Aline. Obrigada pelas informações, né? A gente espera que ninguém precise ir para uma UTI e o que a gente pede para as pessoas é não façam aglomerações, usem a máscara, fiquem o máximo possível em casa. Ninguém está dizendo não é para sair para trabalhar, não é isso, né? É um momento de precaução, tá? Então agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre um sonho de consumo. Hora de sonhar um pouquinho, porque o comércio em geral foi afetado pela pandemia, mas as vendas de carros não escaparam. Só que teve um setor aí de automóveis que se deu muito bem em 2020, os carros de alto luxo. Esses estão entre os mais caros, inclusive aqui no Brasil, olha só. O BMW 320 é um verdadeiro sonho de consumo. Luxo e requinte estão por toda parte. Bancos em couro claro e um painel digital de alta definição. Embaixo do capô, um motorzão turbo de mais de 180 cavalos. Um carro para poucos, só que em 2020, uns poucos mais. É que ele vendeu mais de 3.600 unidades entre janeiro e outubro, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. Mas o momento não é de crise, dólar alto. Por que vendeu tanto? É que os clientes também ficaram em casa na quarentena. Não puderam viajar para a Europa, para os Estados Unidos, não foram a restaurantes caros e também não compraram nos shoppings. E aí, sobrou dinheiro para se dar um presentinho. Um carrão de alto luxo para aproveitar nas ruas e estradas daqui mesmo. A gente não esperava tanto, né, pós-pandemia grave, naquele momento agudo, o que fosse acontecer como está acontecendo hoje. A economia se movimenta, mas se movimenta no sentido interno. E isso é o que fez com que a gente tenha grandes mudanças, né? Aqui dentro não tem como não se sentir bem. Esse BMW, ele tem bancos de couro com ajustes elétricos, ele tem sistema de mídia que se conecta com o celular sem a necessidade de cabo e modos de condução que deixam o carro mais esportivo ou mais econômico conforme a necessidade. E ainda tem uma outra coisa, eu posso falar com ele, olha só. Olá, BMW. Olá, como posso ajudar? Estou com fome. Qual destes destinos devo escolher? O mercado de automóveis premium foi o menos afetado com a pandemia no Brasil. Enquanto que as vendas de carros populares somaram só metade do que no ano passado, nos premium a situação foi bem diferente. Na Audi, por exemplo, o SUV Q3 vendeu 254 unidades a mais em 2020 do que em 2019. Nossas vendas nesse nicho melhoraram bastante, em torno de 120%.
Muitos clientes conversando comigo falaram isso. Eu vou me presentear. Guilherme disse presentinho. Tô pensando em pedir pro Papai Noel um presentinho. Será que vem, hein, lá no dia 24? Não, eu já escolhi. O meu presente que eu vou pedir pro Papai Noel é a vacina e é o que todos nós queremos, né? Tenham todos uma ótima noite. Fique agora com o SBT Brasil, toda a repercussão das prisões dos suspeitos, do ataque a banco lá em Criciúma. E até amanhã.